Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Como vai? Estamos aqui para mais um Pod Shorts, né? O quarto episódio, parte 2, com o nosso convidado de sábado passado, Matheus Daiola, pastor Matheus. Tivemos um probleminha aí, né? Um probleminha aí com a live, mas estamos aí online agora para dar continuidade aí na nossa atividade, né? Que a gente iniciou no sábado passado. Como teve bastante conteúdo legal, bastante coisa aí, a gente fizemos a parte 2 aí. Estamos nela agora. Galera, curte aí, comenta, compartilha a live, se inscreve no nosso canal, compartilha o nosso canal aí do nosso Pod Shorts, que tá sendo bênção aí para cada um de nós, né? Conhecendo aí mais e mais, né, de vários tipos de situações, de vidas, de pessoas, de cristãos, e isso tá sendo bem legal aí. E aí, pastor, tudo bem? Seja Fala bem-vindo mais uma comigo, vez, né? Desculpa aí o contratempo, de mas boa, estamos aí acontece. novamente, né? Conta aí Bora. pra gente um pouco aí da pergunta que é a seguinte. Para você, né, qual os principais deveres de um cristão, né, diante da presença de Deus, assim, fazer as obras segundo o coração de Deus, né? As obras no sentido mesmo de estar servindo ali, né? De prestar uma homenagem a Deus diante da sua vida, né? Algo nesse Sim. sentido. Bom, e aí galera, tamo junto aí mais uma vez, né? Bora. Hoje, sabadão agitado, deixa eu já refazer um convite aqui para todo mundo, mas à noite nós vamos estar na Assembleia de Deus Vila Nova com o pastor Tony. Vamos estar pregando lá, ministrando adoração, vai ser bênção. Cara, essa pergunta ela é muito interessante. Tem um texto onde em 1 Coríntios que o apóstolo Paulo dá um norte para a gente começar a balizar isso, né? Há um tempo atrás a gente até fez algumas mensagens na igreja falando sobre isso, sobre salvação, sobre obras, sobre graça, manifestação, né, de salvação, sobre todo esse contexto aí. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, dizendo o seguinte: assim, seja comendo, seja bebendo, ou seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ponto. O que tem de muito interessante nesse texto e que ele se encaixa perfeitamente no contexto da pergunta? Deus ele não se importa necessariamente com o que eu faço para ele, mas sim pelo que ou por que eu estou fazendo. Qual a motivação, o que me move a fazer o que eu faço pelo Senhor. Tem uma frase muito, muito impactante na minha vida, que eu aprendi com o apóstolo Luiz Hermínio, onde ele fala, não é sobre o que eu estou fazendo, mas sobre quem eu estou me tornando com aquilo que eu estou fazendo. Então, não necessariamente determina um verdadeiro cristianismo e evangelho, né? Não é determinado que eu esteja vivendo um verdadeiro cristianismo e evangelho necessariamente observando aquilo que eu estou fazendo, mas sim quem eu me torno com aquilo que eu estou fazendo e qual a motivação, qual é o combustível. Motivação é o combustível de todas as coisas. O que te motiva é o que te dá ânimo e força para realizar o que você realiza. Se você não tem motivação, então você não faz, porque você não tem combustível, você não tem energia suficiente para empregar força em algo que você deseja, se nada te motiva naquilo. Então, o que baliza um verdadeiro cristianismo, um verdadeiro evangelho para ser vivido diante de um contexto social, diante de um contexto regional, comunitário, né? O que esse evangelho ele precisa produzir na minha cidade, no meu bairro, na minha comunidade local, na igreja local? A base de tudo é a glória de Deus Pai. Até o próprio Cristo Jesus, tudo que ele fez, tudo que ele realizou, cada demônio que ele expulsou, cada paralítico que ele fez voltar a andar,
cada cego que voltou a enxergar, cada leproso que foi curado de sua lepra. Tudo isso que ele realizou era para que o Pai fosse glorificado nele, ou através dele. Então ele ia caminhando, realizando obras por intermédio da fé no Pai, até o próprio Cristo Jesus. Ele era crente em Deus Pai, ele cria na vontade do Pai. Ele tinha uma fé genuína na vontade que o Pai estabeleceu a ele, para que ele cumprisse. Então ele realizava todas as suas obras e os seus feitos para que o Pai fosse glorificado e exaltado através da vida dele. O que baliza a vida de um verdadeiro cristão, ou vamos abrir um pouco, expandir um pouco o leque, o que baliza a verdadeira, a eficácia de uma genuína igreja de Cristo Jesus, comunidade de fé, é de fato qual a motivação que ela tem para fazer o que ela está fazendo e se aquilo que ela está fazendo glorifica a Deus. E não só dá a ela mais seguidores no Instagram, dá a ela mais membros no seu portfólio, no hall de membros, ou enfim... Status, né? Status, a igreja ela pode talvez estar inchada, ao invés de passando por um crescimento. Ao invés de estar vivendo um real crescimento, real duradouro crescimento e eficaz, ela pode estar inchando, ela pode estar ganhando status, ela pode estar ganhando fama, que não necessariamente... A pior coisa que pode acontecer na vida de um ser humano é ele prosperar naquilo que Deus não mandou fazer. E pode acontecer que eu prospere em algo que Deus não me mandou fazer. É possível que isso aconteça. Inclusive no cristianismo, porque ele trata com pessoas e na sua grande maioria, ou talvez na absoluta maioria, em todos, o cristianismo ele sempre trabalha com pessoas feridas. Pessoas que têm feridas na alma, pessoas que são machucadas. E muito facilmente, alguém que tem um manuseio eficaz do dom da palavra, e aqui eu não estou falando palavra Bíblia, eu estou falando no meio de comunicação, mesmo. Diálogo, né? Qualquer pessoa que tem o domínio da palavra, a capacidade de se comunicar, ela consegue captar as emoções dessas pessoas. Agora, se você pegar isso e juntar com o viés religioso, cristão, você começar a extrair da Bíblia referências para unir com a sua capacidade de interlocução, muito facilmente. A Bíblia fala Jesus, Mateus 24, se eu não me engano. Está lá em Mateus. Jesus está dando algumas orientações aos discípulos acerca dos últimos dias. Então ele diz o seguinte, que naqueles dias se levantariam falsos profetas e profetizariam, e fariam até prodígios e tudo mais, e se possível, enganariam até os eleitos. Você vê que a pessoa que ela tiver uma capacidade de manipulação da palavra, da interlocução, ela é capaz, se a pessoa não estiver, porque o conhecimento da palavra não me protege por si só. Porque essa Bíblia, essa palavra sem revelação, ela é só um livro qualquer. Os maiores filósofos ateus, um dos primeiros livros que eles mergulham em conhecimento são as Escrituras. Mas se você não busca revelação por intermédio da oração, do jejum, do relacionamento com Deus, isso aqui é só um livro. Então eu não consigo produzir um verdadeiro evangelho eficaz. Eu vou ter conhecimento da letra, eu vou me encher. Olha para você ver, eu aprendi algo interessante nesses dias para concluir o raciocínio dessa pergunta. No início, a igreja ela sofria por ignorância. Ela sofria porque as pessoas elas não tinham conhecimento, elas não tinham conhecimento filosófico, elas não tinham conhecimento, um conhecimento puro das ciências que existem, ela não tinha um conhecimento até mesmo de leitura, a igreja não tinha conhecimento até mesmo das próprias escrituras. Então ela sofria muito com isso. Agora nós chegamos num ponto em que o que está fazendo a igreja sofrer é o excesso da informação. O excesso do autoconhecimento. Eu me conheço tanto que eu não permito ser conhecido de Deus. Eu mergulho tanto num conhecimento científico, filosófico das Escrituras, que eu não permito que Deus me revele ou revele elas a mim. Isso aí é a passagem aonde Paulo, né, conheceu, se salvo engano, o terceiro céu,
né? Uhum. E com isso, o que acontece? Ele teve um conhecimento que não era comum, Sim. era algo passado, né? Algo que ninguém tinha até o momento. Então, quando Paulo alcança esse conhecimento, a Bíblia fala que ele teve que ter algo para poder, né, diminuir ele, né? Lembrar ele Para lembrar ele da natureza da frágil natureza frágil e de que ele ele possuía. era um ser humano Sim. que conhecia algo mais, mas que ele não era diferente dos outros, Sim, a Bíblia né? fala que ele orou a Deus por 3 vezes para que tirasse dele esse espinho na carne, mas Deus falou, não, calma aí, Paulo, a minha graça te basta, ou seja, não é o conhecimento que você adquire, é o favor que eu te dou. Não importa, hoje a igreja, principalmente a igreja, porque mercadores do abandono existencial, do desamparo existencial, que é um termo filosófico utilizado, para determinar o afastamento do ser humano do domínio das religiões, de séculos para cá, chama-se desamparo existencial. O ser humano, há séculos atrás, ele era diretamente ligado à religião. Quer seja cristianismo, evangelho, Deus ou qualquer outra religião. Não importa o que seja, o que fosse. O ser humano, ele para dar um sentido à vida, ele se conectava a uma religião. Ainda que isso não fosse a vida verdadeira e plena, que só existe um lugar, que é Cristo Jesus, onde nós sabemos por intermédio das Escrituras, mas ele não deixava de se conectar a uma religião. Ele estava ali apto e pronto a entender que o transcendental ele iria dar sentido àquilo que naturalmente eu não conseguiria explicar. Só que com o passar dos séculos, o ser humano foi tendo um afastamento do domínio das religiões e ele se viu numa situação onde ele não sabe de onde vem, ele não sabe aonde ele está e ele não sabe para onde ele vai. E isso classifica e configura o desamparo existencial. O ser humano, ele de fato, ele entra num lugar onde talvez aí ele perde o emprego, às vezes ele é acometido por uma pandemia, perde um ente querido, o casamento se vai, alguma coisa, uma tragédia acontece e você não sabe explicá-la. Então você olha ao redor, você já não tem mais aquela conexão com o transcendental, com o divino, com o eterno. Então você olha ao seu redor e você se vê desamparado. O que acontece? Aonde que surge o problema nisso? Pessoas que têm capacidade e fluência, não na palavra Bíblia, mas na capacidade de comunicar algo, eles se valem de verdades bíblicas, manipulam elas e começam a utilizá-las para captar a mente das pessoas para realizar suas próprias vontades. São os meios mais utilizados nas seitas que se tem por aí, que já aconteceram grandes tragédias e outras que estão até hoje, né, se estabelecendo no mundo e que não tem um viés assim, digamos, tão maligno a ponto de, enfim, cometer crimes com as pessoas, mas que de fato subvertem a verdade bíblica e utilizam da fé e da carência das pessoas para enganá-las ao seu bel prazer. Legal. E é questão de, então, né, obras citadas assim, segundo o coração de Deus, é tudo aquilo que vai trazer a glorificação dele, né? Toda a glória e honra a ele, sim, no caso. E é importante lembrar que obras, em maneira nenhuma, pode promover salvação, em hipótese alguma. A própria palavra de Deus deixa muito claro que a salvação ela é pela fé pela graça mediante a fé. Não é por obras, para que nenhum homem se glorie, é dom de Deus. Isso. Porém, a salvação não é pelas obras, mas as obras são evidências de um salvo. Todo salvo ele precisa ter na vida dele evidências que comprovem que ele já não é mais um cidadão dessa terra, mas que ele é um cidadão do céu. Então, as obras são evidências de um salvo. Seria, no caso, mais centrado para galardão, né? Questão de você adquirir um galardão diante de mostrar a sua salvação.
Não necessariamente, né? A gente, isso é um tema muito vasto e eu acho que a gente nem consegue entrar nele hoje, que a gente precisa entender que salvação é diferente de reino. Tem uma diferença ali. Reino é uma coisa, salvação é outra. As pessoas podem ser salvas, mas não governarem com Cristo num trono de glória. Elas vão estar com Cristo, mas alguns vão reinar com Cristo, não são todos. Mas não dá nem para a gente sonhar em querer entrar nisso num tempo pouco, porque é um tema bastante extenso para a gente poder trabalhar. Galardão, todos nós vamos ter galardões em Cristo Jesus. Todos salvos vão ter. Uns vão receber alguma coisa diferente mediante a sua entrega, porque seria injusto, inclusive. Né? Imagine só uma pessoa que talvez renunciou a vida toda, trabalhou a vida toda, se dedicou a vida toda, e de repente essa pessoa chegar no céu ou chegar diante de Deus e ela talvez ficar numa posição inferior a alguém que talvez quis levar um evangelho mais raso, cria em Deus, vivia, servia, mas não quis se dedicar tanto quanto essa pessoa. Ainda que Jesus conte uma parábola semelhante a essa, onde é uma parábola que um homem ele tem uma seara e ele chama um de manhã, chama um à tarde, chama um no finalzinho da tarde, ele dá um mesmo pagamento a todos. Isso nós estamos apontando para a salvação e não para reino. A salvação ele oferta a todos que creem, independente se eu crio no começo da vida ou no final, salvação é uma recompensa igualitária, né? Aquele que nasceu e criou servindo a Deus, ele teve o mesmo direito à salvação do que o ladrão da cruz, que teve, sei lá, vamos considerar muito aí 2 horas para viver como salvo aqui na terra, se ele teve muito ainda de vida. Então, essa moeda de recompensa chamada salvação, ela é igualitária a todo que crê. Porém, aos que creem, a gente volta àquilo que eu já citei no episódio anterior, onde Salmo 25:14 fala que os segredos do Senhor são para os que o temem. A gente entende que Deus, ele ama a todos, cuida de todos, ofertou a salvação a todos, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é ofertado de igual maneira, é uma oferta igualitária. Porém, dentre os que vão crer, ou os que já creem, alguns se dedicam mais. Os que se dedicam mais, recebem mais. Né? Deus não tem filho predileto, Deus tem filho dedicado. Filho dedicado recebe um pouco mais do que um filho rebelde. Ou um filho que talvez não é rebelde, mas é só um filho, não é um filho dedicado. Não é que Deus tenha preferência. Deus não faz acepção de pessoas, Deus faz acepção de respostas. Ele oferta a posição e a possibilidade a todos, e mediante a resposta, a reação, a capacidade de ser reativo de cada ser humano ao estímulo de Deus, que o principal estímulo de Deus é a salvação a nós, então Deus ele vai separando o galardão, a medida do galardão a cada um, a cada resposta que cada um de nós dermos ao chamamento que Deus fizer a nós. Então, no caso, você quer dizer que no sentido de salvação existem níveis a ser escalados. Salvação não. Salvação é salvação. Ok? Deus nos ofertou a salvação. Todos que creem em Cristo Jesus, confessar Ele e viver minimamente de acordo com aquilo que Ele determinou por intermédio das suas escrituras são salvos. Isso é salvação. Todos nós somos salvos. Agora, o que nós vamos viver, ou a maneira que nós vamos viver, ou que Deus vai nos permitir acessar com Ele no céu, é que muda em função daquilo que eu escolho responder para Deus aqui na terra. Isso muda. Reino, governo. Aquilo que Deus vai colocar, Deus vai estabelecer parte do seu povo para governar com Ele. Na cidade celestial, a Nova Jerusalém que Ele vai estabelecer. Ele vai separar pessoas que vão governar juntamente com Ele.
esses que vão governar, o que vai determinar quem que ele vai separar? E não existe homem algum que vai saber o que é. Mas o que nós entendemos biblicamente é a minha capacidade de resposta favorável a tudo quanto Deus. A gente tem, por exemplo, um cara que andou com Deus por 300 anos, Enoque. Né? A Bíblia fala que por 300 anos Enoque andou com o Senhor. Deus ficou tão, vamos assim, usar num linguajar nosso, tão chonado na fidelidade de Enoque, que falou, não, esse cara eu quero para mim, eu não vou largar esse homem não, eu vou trazer ele para mim. Então Deus foi e arrebatou Enoque. Mas olha para você ver, Enoque, enquanto vida, andou com Deus. Deus não andou com Enoque. Enoque andou com Deus. Por quê? Porque Deus vai na frente. Quem segue o Senhor sou eu. Deus não me segue. A manifestação dos sinais de Deus, ou seja, a gotinha de quem Deus é quem segue os cristãos. Os sinais seguirão os que crê. Deus nunca segue quem crê. São os sinais. A manifestação de Deus segue quem crê. Deus vai na frente. Então, a salvação não. Salvação é uma moeda igualitária, ofertada a todos. Porém, na minha condição de salvo, estando com Cristo Jesus, o que ele vai me dar de recompensa, galardão, reino, isso é que muda de acordo com a maneira que eu decidi viver como um salvo aqui na Terra. A maneira que eu decidi renunciar. Assim, é uma questão legal, essa questão de salvação e reino pelo seguinte, porque até uma visão, assim, biblicamente focada, sim, mas existe alguns contratempos que eu penso, né, nessa questão, que é, por exemplo, quando Jesus foi crucificado, né, isso é uma dúvida, né? Uhum. Quando Jesus foi crucificado e o ladrão que se arrependeu e reconheceu ele, que teve aquela vida, que foi a questão que você falou, você alcança a salvação, né, de período, ou um minuto antes de você morrer, ou a sua vida inteira, né? Isso aí é indiferente. Mas a questão de que Jesus traça para ele e fala assim, ainda hoje estará no reino dos céus comigo, né? Sim. Então quer dizer assim, esse cara, ele só precisou aceitar, no caso, para ser salvo. Para ser salvo. Sim. Mas a herança que foi dada para ele de reino dos céus, você acha que tem alguma diferença nessa situação? A primeira coisa que a gente precisa entender, o apóstolo Paulo um dia fala, uma certa vez ele diz assim, que Deus ele amou a Jacó e aborreceu Esaú. Ainda quando eles estavam no ventre da mãe. Sim. Ele determinou isso. Por quê? Para que a obra de um e a obra de outro não determinasse o amor ou a escolha de Deus, ou para que as pessoas não falassem, não, é porque fulano foi fiel, porque ciclano foi isso, ou foi aquilo, por isso que Deus fez isso, fez aquilo outro. Por quê? Paulo está aqui lembrando aquela igreja sobre a soberania de Deus, soberania absoluta de Deus. O mesmo apóstolo Paulo, ele nos escreve dizendo o seguinte, que hoje nós enxergamos como que ainda por um latão, que para Paulo naquela época é como se fosse um espelho embaçado, né? Como se fosse um espelho daquela época. Eles viam num latão um espelho embaçado. Então ele diz o seguinte, hoje nós vemos, apontando para a revelação das coisas de Deus, nós conseguimos enxergar a Cristo e a sua vontade como que por um reflexo embaçado. Mas chegará um dia, e esse dia ele estava apontando para a segunda vinda de Cristo Jesus, o arrebatamento da igreja, chegará um dia em que nós veremos e entenderemos claramente, plenamente, sobre a vontade dele. Hoje nós temos só um reflexo daquilo que ele é. O que isso quer dizer? Que a primeira coisa que eu tenho que ter por primazia da minha vida é a soberana absoluta autoridade de Deus sobre a nossa vida. O que isso quer dizer? Que se Deus quiser previamente condenar alguém e absolver alguém, se tratando de Deus, não existe erro algum nisso. Por quê? Porque ele é Deus. Porque Perfeito. Ele não precisa pedir conselho a ninguém. Aonde estava a sabedoria quando Deus estava fazendo todas as coisas? Quem deu conselho ao Senhor? A quem ele pediu conselho? Deus, ele é soberano e absoluto para decidir todas as coisas. Ainda que isso me contraria ou contraria a minha perspectiva e até o meu entendimento referente à palavra de Deus.
Então, a primazia que eu preciso ter é essa, certo? Agora, quando nós falamos, por exemplo, do ladrão da cruz, ali nós não temos uma doutrina. Nós temos um exemplo de como Deus é capaz de fazer. Aquilo não é algo doutrinário. Não é uma passagem doutrinária que vai determinar qual o sentido e a regra para a igreja viver até os últimos dias. O homem viveu ouvindo, e detalhe, aquele homem já havia ouvido falar de Jesus. Aquilo não é a primeira experiência que ele tem com ele. Com certeza. Porque só o fato dele estar na cadeia, na prisão, ao redor da onde Cristo Jesus estava sendo ali julgado, aonde as pessoas estavam levantando o alvoroço, o burburinho, só daí nós já entendemos que ele já havia ouvido falar sobre Jesus. Só que, como ele convivia na região, Jesus já era famoso, todos já sabiam, alguma coisa ele já havia escutado falar sobre ele. Então, ali é um homem que viveu toda a sua vida em pecado e perversidade, mas que, de uma maneira genuína, na sua última oportunidade de vida, ele reconhece quem Jesus é. Ele verdadeiramente reconhece quem Jesus é. E aí está a primazia para a salvação. O reconhecimento de quem Jesus é. Reconhecer quem Jesus é não é o falar que Jesus é quem Jesus é. É eu colocá-lo no lugar que ele deve estar. É eu levantar o nome de Cristo Jesus. Obviamente que aquele homem não tinha mais do que a sua própria boca para fazer isso, porque as mãos estavam pregadas, os pés pregados. Então, a única coisa que ele poderia dizer é, da mais profunda sinceridade de coração, proferir que Jesus era o Senhor, que Jesus era o Salvador. Então, Jesus responde a ele, fala, certamente que ainda hoje você estará comigo no paraíso. Jesus não fala reino dos céus. Jesus fala paraíso. Então, o que Jesus está falando para ele? Olha, eu te garanto a salvação. Eu não posso te garantir reino, mas eu te garanto salvação. Salvo você está. Você já foi salvo. Certo. Vamos lá. A próxima pergunta que a gente tem é referente ao poder que existe na adoração. O poder real da adoração. Show. O que é o poder real da adoração? O que você pode falar pra gente? Biblicamente falando, né? Teve muralha que caiu, né? Teve gigante que tombou, que foi ao chão, porque se a gente pegar, por exemplo, na questão de gigante, Davi, quando chega naquele exército, e o exército de Saul estava lá, diante dos filisteus, todo temeroso, e aí está um negócio muito interessante, um contexto muito interessante nisso daí, que Davi, ele não participa, e aí a gente que vem aí de longos períodos, nos últimos anos aí de quarentenas, é interessante a gente lembrar disso e a gente pensar dentro dessa perspectiva. Porque a gente, se for começar a olhar ao redor e as pessoas ao nosso redor, nós vamos enxergar essa realidade. Davi, ele estava fazendo algo que glorificava o seu pai. Por quê? Porque ele estava obedecendo. Todo filho obediente, ele glorifica o pai na sua obediência. Davi, quando os seus irmãos mais velhos estavam lá para guerrear no campo de batalha, eles não estavam cumprindo muito bem o papel de guerreiro, estavam obedecendo e indo para a guerra, mas não eram tão guerreiros assim. Enquanto eles estavam fazendo isso, a ordem que o pai deu a Davi, falou, olha, vá cuidar das ovelhas. Davi estava pastoreando. Era só o que ele estava fazendo, cuidando de ovelhinha. Exercendo o papel do pastorado, né? Pastorado ali físico, né? De cuidar de animais. Só que no mesmo tempo em que Davi cuidava de ovelhas, ou seja, no mesmo tempo que ele era pastor, agora o pai dele chama ele, busca ele do rebanho, falou, Davi, agora eu quero que você deixe de ser pastor, você passa a ser entregador de marmita. E Davi, em momento nenhum, se importa com o rebaixamento da posição. Olha para você ver que interessante. Por quê? Porque o desejo de Davi, menino novo, né?
no auge da sua juventude ali, naquela força toda, naquele vigor todo e curiosidade, ele desejava muito mais ir, ou pelo menos ter a possibilidade de chegar perto de um campo de batalha do que o status de cuidador de ovelhas, de pastor, de ter rebanhos, de ter gado. Ele desejava muito mais, vamos dizer assim, trocar em miúdos, ele naquele auge, na flor da idade, ele desejava mais o problema do que a tranquilidade de cuidar de ovelhas, ainda que ali você tinha muitos problemas, porque haviam predadores. Então, Davi, a essência de quem ele é obediência. O que ele faz? É para cuidar de ovelha? Vou cuidar de ovelha. É para ser entregador de marmita? Vou ser entregador de marmita. Então, Davi começa a trabalhar em obediência. Isso volta ao nosso primeiro tópico, glorificação do Pai. Tudo é para a glória do Pai. O Pai, ele é exaltado, glorificado quando tem filhos obedientes. Davi chega naquele lugar e o que acontece? Ele consegue enxergar uma perspectiva que todo mundo que estava lá não consegue ver. Por quê? Todos os que estavam no campo de batalha aos 40 dias que aquele gigante já estava insultando o exército de Deus, do Senhor, o exército de Saul, todos aqueles haviam participado da quarentena do medo. Mas Davi chega sem nem saber o que estava rolando. Ele não participou dessa quarentena, perdão, ele não participou dessa quarentena do medo. Davi, ele chega externo. Ele chega sem ter a mente poluída com essa, sabe, com esse viés ideológico que eu preciso temer esse negócio, que eu vou morrer, nossa, ele é forte demais, ai meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Não, Davi chega limpo. Ele não participou da quarentena do medo. Então, ele tem obediência ao Pai, glória de Deus. Ele não participa de coisas e de problemas mundanos. Paulo escreve a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, dizendo o seguinte, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, dizendo o seguinte, Timóteo, não se envolva com coisa da vida civil, porque o soldado que foi recrutado, ele não pode se envolver com essas coisas terrenas. Então, Davi não tinha envolvimento com isso. Ele chega, ele simplesmente, a única coisa que ele consegue ver, quem é esse incircunciso para insultar o exército do Senhor? Por que eu estou citando esse exemplo para a gente falar de adoração? O que a adoração produz ou qual que é a força que ela tem? Veja bem, a gente precisa prestar atenção em algo, cara, muito real na vida de Davi. Davi, ele adorava sem sequer pôr a mão no instrumento. Por quê? Porque ele obedecia seu pai, porque ele obedecia a Deus. E detalhe, você quer provar sua obediência a Deus? Confie em quem Ele é. É a sua maior prova de obediência a Deus. Não é fazendo loucura de freak. Não, obediência a Deus é você confiar em quem Ele é. E confiar em quem Deus é não temer mal algum, porque Deus está comigo. Isso é a verdadeira adoração. Adoradores que adoram em espírito e em verdade. Isso é a verdadeira e genuína adoração. E qual o poder dela? O poder dela é colocar ao chão um gigante que por 40 dias afrontava um exército inteiro, mas precisou de um pequeno menino, adorador por natureza, que tinha a vida como um projeto de adoração. Precisou só de um menino, para que o gigante que afrontava todo um exército fosse jogado ao chão. É por isso que eu sempre aconselho. Eu aprendi com um querido amigo, ao qual eu tenho um apreço muito grande, o pastor Marcelo. Certa vez ele liberou uma palavra sobre mim e eu aprendi isso, eu guardei isso para a minha vida. Não menospreze os meninos. E talvez algum pastor, algum líder que talvez já esteja há alguns anos estabelecido, é muito importante a gente lembrar que na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus pegou meninos para realizar o que exércitos grandiosos não conseguiam fazer mais. Porque participaram de coisas muito mundanas, se envolveram com coisas muito terrenas, que não tem muita coisa a ver com a verdadeira e plena adoração, e que só alguém que ainda tem um coração de menino, às vezes não sabe muita coisa, mas é como uma criança. Jesus fala que o reino dos céus pertence a eles,
as crianças. Por quê? Por conta da pureza do coração. A poder da adoração, eficácia da adoração, manifestação de adoração, uma real vida de adoração, ela tem muito mais a ver com isso, com a simplicidade do meu coração. E quando ela é eficaz e genuína, ela derruba gigantes, ela derruba muralhas ao chão, porque não foi preciso que nenhum exército lançasse flechas ou pedras ou qualquer coisa, colocasse alavancas para derrubar muralhas de Jericó. Foi necessário que eles adorassem. Ela é tão poderosa que em todas as guerras, e aí a gente inclusive passa um pouco no sacerdócio levítico, todas as guerras Deus mandava os sacerdotes irem à frente com a arca do Senhor. Inclusive para demonstrar que Deus não anda com ninguém, todo mundo anda com Deus. Exército do Senhor, Deus não anda com o exército dele, o exército do Senhor que anda com ele, porque ele envia a arca do concerto, a arca da aliança, a manifestação de Deus ia à frente. Os sacerdotes e levitas iam à frente. E depois que os sacerdotes e levitas já haviam passado, é que os guerreiros manuais, naturais, entravam na guerra. Só que detalhe, toda guerra que um sacerdote real, que um adorador já passou nela, o guerreiro já está vencido. Você não precisa de nada muito divino para derrubar ele. Na verdade, a única coisa que você vai fazer depois é derrubar um guerreiro que só falta dar um sopro para ele cair. Se a gente tem adoração. Davi, uma vez, ele diz o seguinte, ele faz uma oração dizendo, Deus, adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a peleja. Ele está falando sobre isso, sobre adoração. Porque com as mãos, o que Davi fazia? Derrubava gente, derrubava gigante, espada, a funda, quando era menino. Depois espada, o maior guerreiro de todos os tempos bíblicos. Com as mãos, era força física. Mas o que ele fazia com os dedos? Ele tocava a harpa, não era? Onde é que é revelada a essência de adoração de Davi, lá no começo da vida dele, quando nem rei ele era ainda. Quando ele pegava a sua harpa, expulsava demônio de Saul, só tocando, só dedilhando. Então, quando Davi faz essa oração, Senhor, adestra minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a peleja, o que Davi está dizendo? Olha, Deus, fortalece os meus braços para derrubar gigante. Só que adestra os meus dedos, ou seja, a minha musicalidade, a minha essência de adoração, para vencer o espiritual. Porque se eu venço o espiritual com a minha adoração, o físico é fácil. É só dar um empurrãozinho que cai. A grande importância, né, maior da situação é a questão espiritual, né? 100%. Esse poder, ele é a ideologia da adoração focada em sempre ter o caminho voltado, os seus olhos totalmente voltados para que Deus te use, né, na sua adoração para poder fazer a obra dele. Sim. Né, como qualquer outra coisa, um canal, né? Então, o poder da adoração, no caso, o poder que você carrega quando você segue esses passos e que Deus te dá essa graça de te deixar fortalecido diante de louvar, adorar e derrubar cadeias, muralhas gigantes. Isso tudo sempre é centrado no poder da adoração, porque quando a pessoa ela foi dada o dom, né, o nato de poder adorar, que é a voz, o olhar, o respirar, tudo isso é derivado da adoração que Deus nos deu, né? Então, quando ele fortalece, que ele te fornece isso diante da sua vida, da sua família, do seu ministério, da sua igreja, as muralhas caem por terra, mas igual você falou, simplesmente pela questão de que você só basta empurrar. Sim. Né? O poder dela foi dado a Satanás. Né? Inicialmente os louvores, a questão de adorar a Deus foi totalmente dada a Satanás. No caso é Lúcifer, né? Lúcifer, né? Quando era o anjo. Sim. E quando caiu Satanás. Então o que acontece? Quando Lúcifer caiu e se tornou Satanás, ele perdeu
né, Sim. é essa questão de adoração que foi dada a nós, seres humanos. Essa adoração, ela foi uma questão muito, assim, detalhada, né? Ao meu entender, ela foi uma questão muito detalhada. E isso tornou essa força que precisa ter diante de Deus, essa ligação diante de Deus, como sendo ali um verdadeiro adorador, como foi Davi, para poder derrubar os gigantes e fazer realmente estremecer o inferno, né? Então, quando a gente adora, a gente estremece o inferno. Sim. Então, quando a Bíblia fala desse estremecer, é porque é um dom muito forte, um dom profético, né? Não que os outros não seja algo muito forte, É, mas a questão da adoração, ela é uma coisa que, assim, é uma visão, não sendo totalmente centrado biblicamente da minha parte, mas é uma coisa que Deus se alegra muito diante né, de sim, você sim. adorá-lo, ele Sim, por excelência, né? o único problema em relação a isso é que, principalmente nos últimos anos, com essa ascensão digital e o mercado digital, ele aflorou muitos outros mercados, né? E principalmente o mercado monetário financeiro. Então, muita gente começou a fazer muita coisa que antes não dava muita atenção pela necessidade de capturar recursos, de capturar dinheiro. E o problema é que nos últimos anos, nas últimas décadas, a igreja e o mundo aí fora, o mundo natural, que o povo chama de secular, mas é um termo errado, ele ele concentrou a ideia de adoração somente na musicalidade ou na dança, se forem algumas igrejas mais renovadas e tudo, então eles também colocam lá a dança como um contexto de adoração. Como se isso por si só fosse as ferramentas que Deus tivesse estabelecido para que as pessoas adorassem. Na verdade, não é apenas, são ferramentas que Deus deu para veicular momentos de adoração e meios de adoração, principalmente congregacionais. Mas não é a base por si só, né? A base da adoração, ela sai da raiz do coração, da intenção, da motivação. Então, a Bíblia fala de mulheres que adoraram somente com gemidos, que não eram nem palavras. A Bíblia fala de mulheres que adoraram dançando. Davi adorava dançando. Outra hora era com seu instrumento. Homens que adoraram o Senhor em atitude, né? Algumas ações práticas são revelação de adoração e que tem um poder muito grande no reino espiritual, de quebrar cadeias, de transpor muralhas, enfim, de trazer libertação. A adoração, ela de fato transforma a vida da pessoa. De fato é algo que fortalece muito o reino espiritual. Sim, só que obviamente a gente precisa estar muito ligado que não tem como eu desvincular a adoração do objeto a ser adorado, que é Cristo Jesus. É impossível eu separar uma coisa da outra. A adoração não pode ser separada do objeto dela, que é Jesus. E para eu alcançar o objeto da adoração, que é Cristo Jesus, eu preciso me fundamentar naquilo que ele deixou como um padrão de vida a ser seguido. É conexão, né? Sim. Conexão, você estabelecer conexão com o Salvador, né? Sobre agora como que a música, né, a questão música mesmo, louvor ou música em si, né, seja ela como ela se derivou na sua vida, como que surgiu assim na sua vida do Mateus mesmo? Cara, meus pais se converteram em 95 na Presbiteriana Renovada de Uberaba e congregaram lá, não me lembro por quantos anos, mas foram poucos, foi pouquíssimo tempo, pelo fato de ser em Uberaba e a gente ia morar em Conceição dos Alagoas, zona rural e tal. Meus pais moravam na fazenda, moram na mesma fazenda até hoje. Então, muito cedo, Deus usou a Presbiteriana Renovada, mandar um abraço pro pastor Ricardo, pastor lá hoje. Deus usou a Presbiteriana Renovada para salvar os meus pais e logo em seguida eles foram para a Assembleia de Deus de Madureira, lá do pastor Dalton e hoje, né? E ali
Assembleia, a gente sabe como é que é as igrejas pentecostais, principalmente quando elas crescem um pouco, já tem uma estrutura um pouco mais avantajada, o veio musical é muito forte. A gente até brinca, né, que se você for músico de bleia, você é bom de ouvido, né? Literalmente. Porque você toca muito de improviso e tal. E você toca muito indo da harpa e tem muita gente que canta e tal, e todo dia alguém diferente, você tem que tirar muito rápido. Eu comecei a observar a música com 4 anos de idade. Acho que eu já tinha 5 anos de idade, meus pais estavam recém-convertidos. Deus usou um profeta para liberar uma palavra sobre a minha vida, a vida dos meus irmãos. E dentre essa palavra, Deus disse aos meus pais, minha mãe e meu pai, que ele iria me usar nessa área da música e tal, da adoração. E eu cresci crendo nessa palavra. E ali na minha adolescência eu comecei a achar muito interessante contrabaixo e tal, legal, violão. E aí eu comecei a aprender um pouco de contrabaixo, muito inspirado pelo irmão Josmair, que é lá da Assembleia, pai do Luquinha, sabe? Do Luquinha Batera. Sim, sim. E muito inspirado nele, para mim é uma referência até hoje, inclusive, em contrabaixo. E aí meus pais me deram um violão lá, era mais em conta e tal, eu comecei a aprender. Meu irmão mais velho, Haroldo, me ensinou alguns acordes lá. E eu fui desenvolvendo, e nessa trajetória ali, de Assembleia para o retorno da Presbiteriana, quando abriu a Presbiteriana renovada em Conceição, a gente retornou. Eu descobri a guitarra, comecei a achar interessante, enfim, sempre autodidata, eu nunca fiz aula de música, nem nada, essas coisas assim. Foi mais aprendendo com os irmãos da igreja e vendo vídeos e tal. E aí eu descobri um amor pela guitarra, me apaixonei por ela, toco guitarra até hoje, né? Claro que hoje eu quase não toco mais pelo pastorado, né? Porque eu entendi que Deus usou a música como uma ferramenta de me atrair para um chamado pastoral. Porque eu era muito tímido, eu tinha muita vergonha, então Deus pegou a música como ferramenta e me colocou, veio me trazendo devagarzinho, eu escondidinho atrás da guitarra, até que Deus foi tirando o instrumento e deixando eu só com o microfone e tal, e ele foi transicionando a minha vida ministerial. E fui influenciado minha vida inteira pela Assembleia, por músicos de Assembleia, e claro, né, falando de guitarra, não tem, acho que nenhum crente de 25 anos aos 40 que não foi influenciado pelo Juninho Afran, né? Ah, com certeza. Oficina G3, salve Juninho. É isso aí. Oficina foi... Não tem como falar assim, principalmente se for guitarrista, né? Vixe, foi a pioneira, né? Se for guitarra... E eles foram meio que revolucionários na época, né? Foi algo que revolucionou o meio gospel de rock mesmo, né? Sim. Porque até então não tinha muito essa... Tinha uns heavy metal pesadão, né? Fruto sagrado, umas Isso. coisas assim, mas era um negócio muito pesado, né? Pra crente já e dava não até era, BO, né? dependendo da doutrina da igreja, dependendo assim do contexto musical, era uma coisa bem pesado, complicada. Né? Agora a Oficina conseguiu ali mesclar um pouco e vir Sim. numa linha, de vez em quando mandava uns acústicos, né? Sim. Aí a gente podia até tocar na igreja, era só violão. Tinha algumas músicas legais que dava pra trabalhar, né? O Tempo, quando saiu o CD O Tempo, né? Foi uma questão ali que revolucionou mesmo. Sim. Parte de violão na igreja, o pessoal começou a tirar as músicas, né? E foi algo ali bem... E Voz da Verdade, eu fui muito influenciado por Voz da Verdade também, porque vim de um contexto de assembleia e tal, igreja mais pentecostal, e também fui muito abençoado por aquele ministério, tenho um carinho muito grande por eles. Voz da Verdade também, assim, inclusive no meu período de conversão, eu tive uma música, né, que é aquela O Escudo, que o pastor Carlos, na época, né? Carlos Moisés. Ele cantou ela aqui em Conceição. Eles vieram numa marcha para Jesus. Não, foi no 1º de maio, não, Dia do Trabalhador. Foi Dia do Trabalhador. Não, foi numa marcha. Marcha para Jesus. Que eles vieram. Aí a gente foi nesse show, participou e tal. Foi uma coisa assim bem legal lá.
Inclusive, esse louvor foi o que mais mexeu comigo durante a minha vida de conversão, né? Traçada para converter mesmo assim, entrega para Cristo, né? E é legal a gente relembrar, né? Eu gosto muito de tocar, às vezes, assim, no quarto, essas músicas mais antigas que eu acho legal. Top. Você sabe mais algum instrumento, além de violão, guitarra, baixo, né? Cara, não, Você tem mais algum? não, é mais o básico mesmo de igreja e tal, né? Que é basicamente guitarra, violão, contrabaixo. Dependendo do que a galera for cantar, eu sei fazer um ritmo na bateria, né? Uhum. Se for só naquela pegadazinha do Do rockzinho básico, básico, né? Só o a pop gente rock. a gente faz lá e tal, entendeu? Desenrola, mas não é nada que toque, não. É só a guitarra mesmo. E o violãozinho. E se Que precisar, foi nós quebra um galho no contrabaixo também. Foi minha primeira paixão, foi o contrabaixo, mas eu fiquei muito pouco tempo nele. Não deu pra aprender nada, não. muita coisa relevante, né? Não, deu não. E hoje você tem o que de instrumentos assim que você usa? Você ainda louva lá na igreja, Sim, né? Você sim. ainda adora. Sim, eu, assim, cantar praticamente nada. É por isso que no primeiro, inclusive, no primeiro podcast, eu nem cantei. Né? E nesse, às vezes, der uma chance, eu nem faço de novo. Porque eu entendo que Deus me chamou para uma área musical e um entendimento, uma revelação de adoração, uma revelação musical. Mas que, de fato, Deus não queria que eu cantasse mesmo, assim. Porque senão Deus tinha me feito, assim, tipo, Eucana, Léo, Evelyn da vida, né? Mas, só que, assim, a gente toca um pouco e... cara, a música, ela foi algo muito importante que Deus usou na minha vida, na trajetória de crescimento espiritual e ministerial. Mas aí, nos últimos anos, nesse entendimento para um contexto mais pastoral do que musical, Deus foi me levando a me desfazer de algumas coisas e tal. E aí acabei que eu tinha 2 guitarras, 2 violões e já tive um teclado também. Então eu fui doando aquilo para as pessoas, dando para um, dando para outro, abençoando a vida de um, abençoando a vida de outro. Até que, para não ficar sem nada, e porque Deus ainda não mandou, que senão a gente fica, eu tenho uma guitarra, uma Squier, Strato, né? Uhum. E o meu board tá com um drive da Joio, um American Sound, né, que na verdade é um simulador de amp. Dou só uma sujadinha no canal dele lá. Sim. Tem um delay de seed deles, tem um reverb shimmer da Furman e tem um loop da Holy Twin. E acho que só. Na verdade, basicamente eu uso delay, reverb e um drivezinho só para sujar o canal. Só pra questão de solos mesmo, às vezes uma base mais só pra dar rock uma and roll mesmo. encorpadinha no som, entendeu? E o resto é clean mesmo e fazer umas frasinhas. E o amp eu tenho Born, né, que eu tenho já tem bastante tempo, ele me atende bem. Aquele é o Gladiador? É o Gladiator, né? Gladiator, né? Sim, sim. Ele já tem bastante tempo. E aí Deus foi mandando, eu fui doando minhas coisas. Foi fazendo a boa ação de estar aí, né? Eu entendi que eu não tenho absolutamente nada, tudo que eu tenho, na verdade, Deus não me deu, Deus me permite administrar aquilo que pertence a Ele por algum tempo. Então, a gente entendeu como ministério, como igreja, e como pastor e como pessoa, em todas as esferas, que nós não podemos desejar nada que nós não estivermos dispostos a abrir mão ou devolver ao Senhor. Para Deus. A gente não pode, porque senão se torna algo perigoso. É dele e para ele, né? São todas as coisas. Tudo é dele. E como que, assim, você hoje busca tá gerindo essa questão? Porque como você ainda toca e você também, no caso, prega na igreja. Sim. Então, como que você busca gerir isso aí? Às vezes, quando você prega, você não toca, ou você faz os dois e busca tentar ali ser maleável? Assim, particularmente, é um desejo do meu coração, só que a gente ainda não consegue fazer isso, porque, enfim, Deus
nos ofertou ainda músico suficiente para isso, mas é um desejo do meu coração não tocar mais na igreja. Sim. Para que eu fique de fato focado 100% no ministério, somente ali pastoral, palavra e tal. Mas assim, não ter a responsabilidade de tocar, na verdade, né? Mas de vez em quando a gente faz um som juntinho ali e tal. Mas assim, hoje eu tento o máximo possível não aparecer quando eu tô tocando, para mim só chegar na hora da palavra, ou não tocar se possível for. E se acontecer algum extremo, igual já aconteceu uma vez ou outra, que eu precise cantar, também ministrar adoração, e eu sendo pastor, aí eu sempre, previamente, eu tento organizar alguém para pregar a palavra, para ministrar, para que eu não faça... ficar sobrecarregado. Né? Não, e fica monopolizado, né? Aí eu abro o culto, eu canto, a oferta, eu dou a palavra. E, na verdade, nada sai do 100% entendeu? Ali Então, e eu não gosto muito. Na verdade, eu gosto de distribuir as funções. Você gosta de estar distribuindo ali a questão de dividir as tarefas. Né? Porque todo mundo cresce junto, né? Isso, com certeza. Importante. Todos crescem junto. E Deus tem levantado ministros, pregadores da palavra incríveis na nossa casa. Como que você possui alguma música sua assim de autoria? Não. Algum louvor? Música, não. A gente flui muito no espontâneo, né? Sim, sim. E existe muitos momentos de adoração que Deus libera alguma palavra para ser cantada, para ser ministrada, a gente ministra ela ali, mas nós não entendemos ainda que é o momento da gente começar a trabalhar isso de uma maneira autoral ou gravar essas coisas. Nós temos entendido que para esse momento é como se fosse o maná que Deus envia. A gente não guarda para outro dia. Para outro dia Deus envia um maná novo. As letras espontâneas que Deus tem nos dado, Ele ainda não tem permitido no nosso coração, no nosso espírito, registrar elas, gravar de alguma forma para a gente utilizar depois. É como se fosse para nós um maná. Deus enviou hoje e nós cremos que amanhã Deus vai enviar uma quantidade muito melhor e que vai alimentar muito melhor o seu povo. Sim. Seria mais uma questão totalmente centrada e individualizada para a igreja de vocês. Não necessariamente, porque em qualquer lugar que a gente vai, se Deus ministrar, hoje nós vamos ministrar na Vila Nova, se Deus tocar no coração do Léo ou, enfim, de mim, nós vamos puxar algum espontâneo, conduzir a igreja. Deus sempre nos dá alguma frasezinha, alguma coisa que é fácil da igreja decorar. A gente traz a igreja junto, casa isso com uma música conhecida para envolver o povo. E nós fazemos em qualquer lugar que a gente for. Entendi. Qualquer lugar. Entendi. Mas Deus ainda não nos deu um entendimento, falar grava isso porque isso vai tocar. Não. Deus tem enviado um maná em relação a isso. Para cada dia Ele envia uma porção. E uma pergunta que o pessoal às vezes pede muito, né? Inclusive quando eu falei que ia chamar você e tal, que é a questão de como que surgiu o nome da sua igreja, assim, né? Porque é um nome que não é comum, né? Não é uma coisa assim, igual igreja pentecostal tal, né? Mas conta aí, como que surgiu o nome da sua igreja, assim? É muito da hora. A gente, na verdade, isso tem meio que um envolvimento meu e da Thaís em relação ao nome. Thaís trabalha na mídia da nossa igreja, também canta no Ministério de Louvor. E a gente, quando estava ainda eu acho que a igreja já era El Shaddai, Igreja Batista El Shaddai, porque nós congregávamos na Nova Aliança e ela era a mesma igreja, mas quando trocou o pastor, mudou o nome para El Shaddai. Mas era a mesma igreja, não mudava nada. E Batista da mesma forma. Então, a gente acha que estava na El Shaddai e nós fazíamos uma célula em casa. E aí a gente pregava sobre unidade. E aí a Thais um dia falou, Unity House, né? Casa da unidade. A célula em casa, unidade, Unity House. E ela fez uma arte chamada com uma casinha assim e tal, e ficou legal. E a gente foi fazendo essa célula. E essa célula se tornou uma célula mais efetiva e foi virando. E veio pandemia, a gente ficou um tempo sem igreja e tal, e até que gerou. Isso nasceu em células quando a gente ainda estava na Igreja Batista. Na Igreja Batista. Pastor Vinícius. Eu lembro. Pastor Vinícius.
Eu lembro que quando vocês abriam, sempre tinha, né? A live encerrou. Ela finalizou. Sim, Sempre tinha a Unity lá, né? sim. A gente sempre fazia as células, né? Da Unity House. Da Unity. É. Acho que é isso, né? Tinha essa questão da igreja.